Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Nós leremos 2 versos. Leremos o verso 7 e o verso 8. Pensando nesse tema, a igreja que fomos, a igreja que somos e a igreja que queremos ser. Diz assim a boa e perfeita palavra do Senhor. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar? Pai, te dou graças por estarmos aqui em comunidade, em família. Tua igreja se reúne nesse lugar com as luzes acesas, com as portas abertas. Isso é graça do Senhor, isso é dádiva. Enquanto muitos irmãos estão espalhados pelo mundo, escondidos, com medo, sofrendo ameaças, Pai, pelo Teu nome. Nós estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, e eu te peço que, enquanto Tua palavra é lida e exposta, que Teu Espírito Santo, a despeito das minhas limitações no falar, das limitações dos meus irmãos no ouvir, que Ele faça obra em nossa vida, nos encorajando, nos alicerçando na Tua palavra, nos consolando por meio dela, Deus, e nos impulsionando a viver um cristianismo cada vez mais forte na esfera pública. É isso que nós te oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O falecido doutor Bruce Shelley, que lecionou por muitos anos a disciplina História da Igreja, ele conta em um de seus livros que havia na porta do seu escritório, na universidade, uma tirinha de humor do desenho Charlie Brown e Snoopy. Não sei quantos irmãos conhecem. Nessa anedota, a irmã de Charlie Brown, Sally, está fazendo um trabalho para a escola com o título A História da Igreja. Charlie está ao seu lado, olha para o trabalho da sua irmã e lê a introdução que dizia assim: para escrever sobre a história da igreja, temos de voltar ao início. Nosso pastor nasceu em 1930. Por mais engraçado que pareça, o pensamento de Célia é o pensamento de muitos cristãos que acham que a igreja nasceu quando o seu pastor nasceu, ou que o cristianismo nasceu quando a sua igreja foi fundada. Muitos cristãos, mesmo com toda a facilidade de acessos a documentos através de livros ou na internet, sofrem ainda do que nós podemos chamar de amnésia histórica. Alguns chegam a pensar, mesmo que não verbalizem, que a história da igreja é tão nova quanto uma trilha que foi recentemente descoberta. Mas, meus irmãos, o cristianismo, a teologia e a história da igreja não assemelha-se a uma trilha virgem, vamos assim dizer, mas é uma rodovia larga, espaçosa, por onde já passaram muita gente. Na Escritura nós vemos inúmeros convites para que o povo de Deus olhasse para o passado e recordasse tudo aquilo que o Senhor já havia feito no decurso da história. E grandes partes dos problemas do povo, sobretudo quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o povo de Deus, foi justamente não obedecer a Deus e algumas vezes ignorando o próprio passado. Portanto, ignorar a história não era o que Deus tinha em mente para o seu povo e não é o que Deus tem para nós hoje. Era muito claro a ideia de que o povo deveria passar para as próximas gerações os grandes feitos do Senhor. O texto que nós lemos traz esse aspecto. O verso 7, ele é um convite para que os irmãos que recebem essa carta, dentro de um contexto específico, possam olhar para trás e trazer à memória a vida de pastores, de presbíteros, de líderes que estavam mortos, talvez líderes da própria comunidade que foram martirizados, mas esses líderes não poderiam ser esquecidos. Como é fácil, meus irmãos, esquecer os cristãos corajosos do passado, cujo trabalho e sacrifícios possibilitaram o nosso ministério hoje, a igreja de hoje.
Esses líderes foram pessoas que investiram tempo e energia conduzindo os leitores dessa carta a Cristo, pois o texto nos diz que eles haviam pregado a palavra de Deus, logo eles não poderiam ser esquecidos. Esses líderes foram pessoas que, apresentando o evangelho a esses irmãos, trouxeram possivelmente esses irmãos à fé em Cristo Jesus. Lembrai-vos desses irmãos, dos guias, dos líderes, que pregaram a vocês a palavra de Deus. Você consegue olhar para o passado e lembrar quem foi a pessoa usada por Deus como instrumento para te apresentar o evangelho? Um pastor, um irmão querido, um amigo, um diácono, um familiar, um professor da escola bíblica? Lembre-se desses irmãos. Traga à memória a vida desses irmãos e louve a Deus por eles. Mas embora esse verso nos aponte primariamente para o contexto da carta, em específico, há um princípio aqui que é muito mais abrangente. Nós devemos lembrar não apenas dos líderes que passaram pela nossa igreja local, mas também aqueles que ao longo da história pregaram a palavra de Deus e se mantiveram firmes na fé até o fim. O autor dos Hebreus traz essa realidade quando nos aponta os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, e ele expressa isso de forma muito clara no capítulo 11 da sua carta, no que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Esses eram os santos do passado, a grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam, como ele apresenta no capítulo 12. Então veja como a referência a esses irmãos nos mostra que o povo de Deus não nasceu quando nós nascemos. A igreja não é simplesmente local, há um aspecto invisível, há um aspecto espiritual, onde ela é composta por todos os salvos de todos os períodos da história. Como nós mencionamos hoje à tarde, essa igreja é invisível, ela é invisível para nós. Não podemos contar, não podemos mensurar quem são os membros, mas ela é visível para Deus. Deus conhece cada um que Ele salva pelo seu nome. Então perceba como a memória dos pais da fé possui importância duradoura, assim como a memória dos líderes e pastores de nossas igrejas em gerações passadas. Então os irmãos estão no caminho certo. Lembrando a história, desde 2020, como o Bruno compartilhou para mim, desde o ano passado os irmãos estão vendo e estudando sobre os mártires da igreja. Esses irmãos e outros devem ser exemplos para nós, sobretudo porque ao final da sua vida tiveram êxito. Esse é o sentido da expressão observando-lhes atentamente o resultado da vida, que ele traz no verso 7. Eles não apenas começaram bem a carreira da fé, mas principalmente terminaram bem. Aos olhos do mundo, muitas vezes, esses irmãos podem ter fracassado. Muitos foram mortos, jogados às feras. Seu empreendimento não deixou riquezas materiais, mas tanto com o seu viver, quanto na sua morte, eles deram testemunho do Evangelho. A fidelidade que esses irmãos tiveram nos constrange, meus irmãos, e nos incentiva a ir adiante. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele coloca: imitai a fé, ou literalmente, imitai a fidelidade que esses irmãos tiveram. Desse modo, em minha fala, eu me proponho a analisar 3 características presentes em grandes homens e mulheres da igreja do passado, no decurso da caminhada cristã, a fim de que possamos imitar a fidelidade que tiveram e extrair lições preciosas que possam encorajar a igreja que somos e a igreja que queremos ser. A primeira grande característica mais forte em homens e mulheres ao longo da história da igreja, sobretudo os mártires, aqueles que deram a sua vida pela causa do Evangelho, era a sua fé inegociável. Esses irmãos sofreram, foram perseguidos, mortos por causa do nome de Jesus, porque eles se recusaram a renunciar à viva esperança que eles tinham. Eles se negaram a negociar a sua fé. Cristãos foram perseguidos desde os primeiros séculos, principalmente porque se recusaram a reconhecer outro Senhor que não Cristo Jesus. O ápice desse despotismo surgiu quando o culto ao imperador se tornou obrigatório em Roma. Todo ano havia um dia específico no qual o cidadão romano tinha de ir ao templo de César, queimar incenso e dizer: César é o Senhor. Depois desse ato, esse indivíduo recebia um certificado, poderia se ausentar e adorar tranquilamente a sua divindade
os seus deuses. Perceba que o culto ao imperador, a César, o imperador de Roma, não era um culto exclusivista. Você teria apenas de reconhecer que César é o Senhor, afinal, ele é aquele que proveu grandes coisas para o império, ele é aquele que construiu estradas, deixou a Pax Romana, a paz romana, um império unificado, uma só língua, tranquilidade, paz. Ele é aquele que proveu coisas boas, toda a infraestrutura do império. Mas muitos irmãos pagaram um preço altíssimo, pois se recusaram a dividir a lealdade do seu coração. Para eles, Cristo Jesus é o único Senhor. Ou seja, a fé desses irmãos não estava no campo da abstração. Não era meramente uma fé subjetiva, mas ela se desaguava, espalhava-se na prática. Um dos grandes problemas, meus irmãos, do protestantismo, do evangelicalismo dos nossos dias é que há uma contradição entre aquilo que é falado, entre aquilo que é professado e aquilo que é vivido. Constantemente temos ouvido o evangelho, constantemente temos recebido uma carga de boa teologia, mas infelizmente o conhecimento da verdade de Deus, o conhecimento do evangelho, não se transforma em piedade. Não se transforma em vida prática, não se transforma em boas obras. Nós precisamos, de uma vez por todas, abandonar essas práticas, essa contradição, esse paradoxo e viver à luz de fato da verdade que nós professamos. Nós precisamos glorificar ao Senhor nos nossos negócios, cobrando preços justos. Isso valida a mensagem do Evangelho. Precisamos afirmar que o casamento é monogâmico, coisa tão simples, tão óbvia. Mas hoje o óbvio tem que ser afirmado e sustentado e vivido. Precisamos afirmar que o casamento é monogâmico entre um homem e uma mulher. Isso valida a mensagem do Evangelho. Precisamos honrar os nossos pais, independente de quem sejam, e isso valida a mensagem do Evangelho. Precisamos nos abster da imoralidade sexual, das conversas vazias e frívolas. Isso valida a mensagem do Evangelho. Por isso a grande pergunta feita hoje por parte dos não cristãos, daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo, não é se Deus existe, mas faz sentido crer nesse Deus? Essa pergunta aparece porque uma das marcas definitivas de nossos dias, pelo menos aqui no Ocidente, é o ateísmo prático, que é real na vida de muitos cristãos. Dizem que Deus existe, dizem que teme a Deus, mas vive como se Ele não existisse. A fé deixou de ser inegociável. O mundo ele não entende o paradoxo, essa contradição entre aquilo que a gente fala e a maneira, a forma como a gente vive. Porém, todo aquele, meus irmãos, que desejar viver uma vida piedosa à luz do Evangelho, saiba que em certa medida virá a perseguição. Spurgeon dizia que a única homenagem que a maldade pode prestar à justiça é persegui-la. O mundo ele tolera aqueles que conservam o cristianismo na esfera pública. O mundo tolera aqueles que conservam o cristianismo para si mesmo na esfera privada, dentro da sua casa, apenas na igreja. Eles não querem que você abandone a sua fé. O problema é que você leva a sua fé para a universidade. O problema é que você está levando a sua fé para o trabalho. Mas eles não podem tolerar aqueles que em sua conduta diária, em todas as áreas da vida, vivem de tal forma que aponte para Cristo Jesus, na medida em que refletem o caráter do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Policarpo de Esmirna foi um desses homens que recusou a negociar sua fé diante das ameaças dos seus dias. As autoridades o levaram para uma arena lotada, onde iriam jogá-lo aos leões, mas na antessala da morte, os líderes deram mais uma chance para que Policarpo negasse que ele era um cristão. Simplesmente jure por César, disse o governador. Sou um cristão, disse Policarpo. Então vou atirá-lo às feras, disse o governador. Policarpo responde, traga suas feras. O governador irritou-se dizendo, se você zombar das feras, será queimado.
Você tenta me assustar com o fogo que arde por 1 hora, mas se esquece do fogo do inferno que nunca se apaga. Policarpo replica. Ouvindo isto, o governador gritou para o povo: Policarpo diz que é um cristão. E a arena superlotada quase vem abaixo, dizendo: este é o professor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. Então Policarpo, orando para que sua morte fosse um sacrifício aceitável, foi queimado. Policarpo manteve sua fé inegociável. Para ele era uma honra, era uma glória morrer pelo nome de Jesus. Essa foi uma cena real. A igreja primitiva era, acima de tudo, um nobre exército de mártires. Os nossos irmãos se defendiam das perseguições que receberam, como disse João, escrevendo ao Apocalipse. Pelo sangue do Cordeiro, eles venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Foi dessa maneira, foi dessa forma que muitos irmãos, ao longo da história da igreja, tombaram nessa vida, mas venceram. Uma outra marca, uma outra característica, se a primeira é uma fé inegociável, uma outra característica de homens e mulheres piedosos ao longo da história da igreja é a alegria que independe das circunstâncias. Paulo deixa muito claro em Romanos que a alegria é a marca do cristão. E na carta que ele escreve aos Filipenses, nós o vemos colocando em prática esse aspecto. A carta aos Filipenses, numa leitura um pouco mais cuidadosa, nós vemos que ela traz esse aspecto da alegria. Na verdade, ela é conhecida como a carta da alegria. A raiz dessa palavra, no texto de Paulo aos Filipenses, aparece mais de 10 vezes, numa epístola pequenininha de apenas 4 capítulos, onde o seu ponto alto é o verso 4 do capítulo 4, quando ele nos diz: alegrem-se sempre no Senhor, e novamente direi, alegrem-se. Se alguém lê esse verso desavisado, sem levar em conta o seu contexto, parece que Paulo escreve isso aqui deitado numa rede, de frente para a praia, como se Paulo estivesse humanamente no melhor momento da sua vida, com a conta bancária recheada, a saúde em dia, 3 viagens para o exterior todo ano, negócios indo bem, muito bem, obrigado. Mas não é assim. Paulo escreve essa carta em prisão. Paulo escreve essa carta na prisão domiciliar e algemado a soldados. E através dessa convicção, nós vemos que o padrão de alegria para o cristão não é o mesmo padrão de alegria aos olhos do mundo. A alegria de Paulo é a alegria que é fruto do Espírito, que só Deus pode produzir no meu coração e no seu coração. Ela é uma evidência de graça que brota no coração de quem sabe que tudo está bem do Senhor. Independente do momento de vida que nós temos passado, ela não desaparece quando as circunstâncias da nossa vida são desfavoráveis. Esse aspecto é notório, por exemplo, na vida de André, o apóstolo, irmão de Pedro. A tradição conta que ele era um diligente pregador. Foi um instrumento usado por Deus para trazer muitos à fé em Cristo. E sabendo disso, desse aspecto, que ele, instrumento de Deus para converter outros ao cristianismo, à fé em Cristo Jesus, o governador ataca e ordena que André nunca mais ensinasse e pregasse o nome de Jesus. Caso contrário, ele seria amarrado à cruz imediatamente. Mas André manteve firme a sua convicção. André tinha uma fé inabalável. Ele respondeu que ele não teria pregado a honra e a glória na cruz, se ele temesse morrer na cruz. Depois disso, a sentença de André sai. Ele deveria ser crucificado. E ao dirigir-se ao lugar do martírio, ao ver de longe a cruz já preparada para ele, ele disse: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade, cheio de alegria e desejo, eu venho a ti. Discípulo que sou daquele que de ti baixou, pois sempre fui teu amante e sempre desejei abraçar-te. Essa é, meus irmãos, a verdadeira alegria. A alegria que não depende dos acontecimentos terrenos. Ao contrário,
ela repousa no nosso relacionamento imutável com o Senhor, que é a nossa fonte de alegria permanente. Independente do momento de vida em que você está passando. Se a despensa está cheia, se a despensa está vazia. Se o carro está fluindo bem, ou se o carro está quebrado. Se você está trabalhando, ou se você está desempregado. A alegria que nós temos em Cristo Jesus, produzida em nós pelo Santo Espírito de Deus, é uma alegria permanente. O pastor e teólogo John MacArthur, ele sobre isso escreve, peço a sua atenção, ouça. A alegria espiritual não é uma atitude dependente de acaso ou circunstâncias. É uma confiança profunda e permanente de que, independentemente do que esteja acontecendo na vida de um filho de Deus, tudo está bem entre ele e o seu Senhor. Não importa a dificuldade, sofrimento, decepção, fracasso, rejeição ou qualquer outro desafio de alguém esteja enfrentando. A alegria genuína continua existindo por causa daquele eterno bem-estar gerado pela graça de Deus na salvação. Assim, a Escritura deixa claro que a alegria mais completa, duradoura e satisfatória é aquela que vem de um relacionamento verdadeiro com Deus. Essa é a alegria sobrenatural que flui no coração do apóstolo Paulo. Essa é a alegria sobrenatural que flui no coração, que fluiu no coração, na vida de André, dos mártires, e de milhares de irmãos ao longo da história da igreja. E essa alegria, meus irmãos, produzida pelo Espírito Santo, é que deve fluir no meu e no seu coração. Nós só experimentaremos a alegria que independe das circunstâncias, quando habilitados pelo Espírito Santo, redirecionarmos o foco da nossa vida para o Senhor, e nesse processo, o próprio Jesus, Cristo Jesus, é o nosso exemplo maior. Pois ele, como diz o autor aos Hebreus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. A morte era a maior vergonha, a morte na cruz era a maior vergonha que um homem poderia enfrentar. Apenas os maiores criminosos eram expostos à cruz. Mas o nosso Senhor não fez caso algum. Antes deu a sua vida voluntariamente, pois uma grande alegria lhe fora proposta. Que alegria? A alegria de ver o seu povo perdoado. Lembre-se que o ponto central da carta aos Hebreus é apresentar Cristo como sendo o sumo sacerdote. Aquele que entregou a si mesmo como oferta perfeita e definitiva para cobrir completamente os pecados de seu povo, de modo que eles são salvos perfeitamente. Assim, quando nós participamos hoje dessa obra expiatória, vindo a Cristo em busca de perdão, tendo comunhão com Ele, a despeito da nossa pecaminosidade, estamos acessando o desejo e a alegria mais profundas de Cristo. Porque Ele mesmo diz, em Lucas, capítulo 15, verso 6, que no céu há alegria, há festa, há júbilo, há regozijo, quando um pecador se arrepende. Essa é a alegria que sai do coração de Cristo Jesus. A alegria de ver o seu povo salvo, perdoado. Desse modo, meus irmãos, fica claro perceber que a fé é negociável e a alegria que independe das circunstâncias são combustível para o cristão, mesmo diante dos dias maus. Paulo mesmo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 12 a 14, dizendo: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Que coisas? Os açoites. Paulo estando preso, isso contribuiu para quê? Para o avanço do Evangelho. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Perceba como essa compreensão contagia outros irmãos e se espalha, atraindo outros à fé em Cristo, a fim de que esses também participem dessa alegria. Alegria, meus irmãos, que independe das circunstâncias. Aquela alegria que é produzida em nós pelo Espírito Santo, ou naqueles irmãos, nos dias de Paulo, contribuíram para que o Evangelho avançasse ainda mais. Assim, quando nós olhamos a história de mártires da igreja, de homens que sofreram, foram ameaçados, mortos, mantiveram uma fé inabalável, uma alegria que independia das circunstâncias, isso deve nos
encorajar a também, igualmente, pregar o Evangelho. A irmos adiante e pregar o Evangelho. Mas a última característica que eu quero trabalhar com os irmãos, olhando para homens e mulheres piedosos do passado, é o fato de que eles tinham um amor contagiante pelo Evangelho. Mas esse amor pelo Evangelho não partiu desses irmãos. Assim como o amor pelo Evangelho não parte de mim, não parte de você. É iniciativa de Deus. João, em sua primeira carta, ele enfatiza essa verdade ao dizer: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E quando ele nos amou primeiro, nós não éramos fortes. Nós não vencíamos a nossa pecaminosidade. Nós não éramos amigáveis com Deus, pelo contrário. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer que, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, tendo conhecido a obra perfeita do Deus Trino em nossa salvação, impulsionados e habilitados pelo Espírito Santo, nós somos a responder com o coração transbordante de amor. Por isso é pecaminoso e imprudente saber que fomos alvos do amor de Deus e amarmos mais outras coisas do que a Deus. Isso porque, meus irmãos, Deus não é apenas para ser obedecido, mas para ser amado de todo o coração. Esse foi um tema que foi levado em conta no ensino de Jesus. Em Marcos 12, nós vemos que quando um dos fariseus se aproxima dele e pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus responde: o mais importante é este, e faz menção ao texto de Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Essas são palavras que têm uma carga teológica muito grande aqui, meus irmãos. Mas é também um aspecto prático. Porque os israelitas já haviam descoberto as implicações de ter o Deus Todo-Poderoso como seu Deus e Senhor. E uma prova disso é que após a libertação do Egito, eles celebram o êxodo cantando: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. O povo reconheceu e cantou, glorificou a Deus, os grandes feitos do Senhor na vida deles. E diante de tão grande libertação, diante das maravilhas do Senhor, Israel só poderia responder amando o Senhor, tendo como base o fato de que Deus os amou primeiro. Por isso, quando Jesus fala de coração, ele não está falando de emoção, não está falando de sentimento, mas ele está apontando para algo que toma conta do homem por inteiro. O conceito de coração tem um lugar importante aqui, porque revela nossas reais intenções, nossas ações, nossas práticas, nossas escolhas e todo um sistema de vida, um sistema de valores que é internalizado no nosso coração. Desse modo, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, a maneira como nos relacionamos com outras pessoas, a maneira como usamos um tempo, criamos os filhos e até a forma como lidamos com a igreja do Senhor, reflete de fato, ou o que de fato tem valor para mim e para você. Por isso a grande pergunta para nós hoje, nesse ponto e nesse aspecto é: qual valor tem guiado a nossa vida? Qual o valor que tem guiado a sua vida? É o amor a Deus sobre todas as coisas? Ou nós temos suplantado esse valor e colocado qualquer outra coisa em seu lugar? Nós não podemos esquecer as palavras de Jesus, que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que é que nós somos então, meus irmãos? De fato, nós somos caçadores de tesouros. Somos o tio Patinhas, né? Os caçadores de tesouros. Mas o nosso coração só encontrará deleite, repouso, descanso, o tesouro verdadeiro, quando encontrar no Deus vivo o que tanto procura. Desse modo, tendo sido salvos do amor de Deus e amando de todo o coração, transbordaremos de um amor contagiante pelo Evangelho. Nenhum homem pode dar ou ir
até as últimas consequências pela igreja, pelo evangelho, pelo Senhor, se primeiro não o amar de todo o coração. Essa é a marca distintiva de todos os mártires, dos irmãos da igreja que têm, em certa medida, sofrido algum aspecto, algum tipo de perseguição. Um outro exemplo disso é o Inácio de Antioquia. Ele compreendeu a obra de Cristo na sua vida e foi um dos nossos irmãos que amou o Senhor de todo o seu coração. O Bruce Metzger, que é um erudito bíblico, ele disse que nas cartas de Inácio de Antioquia há uma fé tão vigorosa e um amor tão intenso por Cristo que as tornaram uma das mais excelentes expressões literárias do cristianismo. As cartas de Inácio de Antioquia. Mas não foram apenas as cartas de Inácio que serviram de manifestação da verdade de Cristo e do amor que ele tinha por Cristo, mas também o seu martírio. No início do segundo século, Inácio foi detido pelas autoridades, transportado para Roma, onde foi condenado a morrer no Coliseu, devorado por leões. O amor que Inácio tinha pelo Evangelho contagiou seus irmãos, os irmãos de Roma, a ponto deles capacitarem Inácio a cumprir a sua chamada como mártir. Pois eles sabiam que, de certa forma, eles compartilhariam, em certa medida, aquele sofrimento com ele. Foi então que Inácio, imaginando o tipo de morte que o esperava no Coliseu, ele escreveu assim: permitam-me ser uma refeição para as feras, pois são elas que podem me proporcionar um caminho para Deus. Eu sou o trigo de Deus, bem moído pelos dentes dos leões, para tornar-me pão duro de Cristo, pão puro de Cristo. Sem dúvidas, o povo que comeu do pão da vida, Jesus, havia sido igualmente alimentado e edificado através do martírio de Inácio. Não é um martírio expiatório, logicamente, mas foram edificados através do testemunho do nosso irmão. Inácio foi um exemplo de um amor resoluto por Cristo. Paulo trabalha esse aspecto escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versos 14 e 15, ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Por causa da obra perfeita, da morte expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, meus irmãos, eu preciso abandonar as minhas vontades. Eu preciso amá-lo, eu preciso responder não apenas em obediência, em moralismo, em legalismo, mas em amor transbordante. Um amor que vem do fundo do nosso coração, do nosso interior. É assim que nós devemos reagir à obra perfeita de Cristo Jesus, porque Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Depois de termos visto exemplos de homens piedosos do passado e algumas de suas principais características, eu quero voltar com você para o nosso texto base. Porque o verso 8 do capítulo 13 de Hebreus complementa a argumentação do verso anterior, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se no primeiro momento aqueles irmãos deveriam rememorar, lembrar, trazer à memória a vida dos líderes, dos pastores, dos presbíteros que pregaram com fidelidade o Evangelho, que testemunharam de fato o Evangelho, foram mortos, alguns martirizados até. Por outro lado, devemos lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Perceba como os líderes, pastores, dirigentes, discípulos e servos de Deus, e que são abençoados por Deus, falecem, morrem. Nós vimos essa realidade no verso 7. Mesmo aqueles que pregaram a palavra de Deus, que tiveram uma fé negociável, uma alegria incircunstancial e um amor contagiante, passam. Esses homens são homens de carne e osso, têm os pés de barro. Eles tombam, eles morrem. Porém, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele por quem esses homens viveram e morreram, é o mesmo ontem e hoje, e será o mesmo para sempre. É nessa verdade que a igreja deve se apegar. Ela se apegou-se no passado, deve apegar-se no presente, e deve apegar-se também no futuro. Enquanto a forma terrena da igreja, na transição das gerações, está sujeita a uma contínua mudança, afinal os homens passam,
Jesus Cristo é sempre o mesmo. Como Cristo homem, Ele é o Filho de Deus que viveu antes de todos os tempos na glória de Deus, que veio na carne e foi crucificado, que conquistou a redenção de um mundo perdido. Como Cristo hoje, Ele é o Filho de Deus ressuscitado, que está entronizado como sumo sacerdote à direita de Deus e atua através do Espírito Santo dos fiéis, a fim de reunir e aperfeiçoar a sua igreja aqui na terra, intercedendo por nós. E como Cristo eterno, Ele é o Filho de Deus que retornará para instaurar o seu reino perpétuo e duradouro nesse mundo. Portanto, meus irmãos, aquilo que em primeiro lugar coopera para a glória da igreja que somos e queremos ser, é o fundamento sobre o qual ela está construída. E como disse o apóstolo Paulo, ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra que é viva e eficaz. Te damos graças pelo exemplo de irmãos nossos, que assim como eu e meus irmãos aqui presentes foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que eles nos deram, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por isso, porque eles mantiveram a sua fé inabalável, inegociável, tiveram uma alegria que independiam das circunstâncias e mesmo diante da morte, Senhor, não amaram suas vidas, tiveram um amor contagiante, pelo Evangelho, pela Tua causa. Isso impulsiona a igreja que somos, para que possamos ir adiante, ó Deus. Nós te louvamos porque homens passam, nossos líderes caem, morrem, mas aquele cujo fundamento da igreja é construído, a pedra de esquina, a pedra angular, Cristo Jesus, permanece para sempre. Nós te louvamos. Oro, Senhor, pedindo que a Igreja Cristã da Aliança, que o ministério do pastor Renato Vagens possa permanecer como uma coluna da verdade nesse bairro, nessa localidade, nessa cidade, no nosso estado, num país como o Teu servo tem abençoado tantos, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo até. Ó Deus, que esse amor pelo Evangelho dos nossos irmãos, não só do passado, mas irmãos nossos aqui presentes também, nos impulsionem a caminhar, a viver uma vida piedosa diante do Senhor e diante dos homens. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Todas as vezes que temos temido a oposição, as ameaças, a perseguição, e fazemos pouco caso do Evangelho. Não levamos o Evangelho à prática nem na nossa esquina, em nossas conversas, em nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Que o exemplo desses irmãos, mas principalmente o exemplo de Cristo Jesus, dando a sua vida livremente e voluntariamente a morrer na cruz, a fim de ter o Seu povo perdoado, possa aquecer o nosso coração, hoje e sempre. Nós oramos ao Senhor, em nome de Cristo, o Senhor da igreja. Amém.